Todos os dias, no coração de uma cidade que nunca para, um homem passava apressado pela mesma calçada. Um terno caro, um relógio importado e um semblante que dizia: "Não tenho tempo para quem não chegou onde eu cheguei." Todos os dias, naquela mesma calçada, uma mulher simples ajeitava uma caixa de isopor, colocava suas trufas uma a uma e oferecia sorrisos a quem passava. Por meses, talvez anos, os dois ocuparam o mesmo espaço, mas viviam em mundos completamente diferentes. Ele nem sabia o nome dela. Para ele, ela era apenas mais um detalhe da rua, um obstáculo. Até que um dia, um tropeço, uma frase dita no calor da arrogância e um olhar que ele não conseguiu esquecer. O que ele não imaginava é que aquela mulher, a quem chamou de fracassada, seria justamente quem anos depois o ajudaria a levantar quando ninguém mais estendia a mão. E tudo começaria com uma frase. Uma única frase, que mudaria tudo. Bruno sempre teve pressa, desde pequeno. Era do tipo que, quando criança, queria aprender tudo antes dos outros. Aprendeu a ler antes dos 6, resolveu a tabuada inteira antes do 2º ano, decorou capitais, bandeiras e nomes de presidentes antes mesmo de completar 10. Cresceu ouvindo que seria alguém importante. E ele acreditou. Acreditou tanto que passou a achar que ser importante significava nunca parar, nunca errar, nunca demonstrar dúvida ou fragilidade. Quando chegou à vida adulta, Bruno era, de fato, alguém considerado importante. Engenheiro civil formado pela USP, MBA na Inglaterra, gerente de projetos de uma das maiores construtoras da capital paulista. Aos 38 anos morava num apartamento amplo e moderno na Vila Leopoldina. Dirigia um carro importado de mais de R$300 mil e usava um relógio suíço que custava o salário de um ano de muita gente. A vida que levava parecia perfeita, por fora. Confortável, segura, cheia de conquistas e símbolos de status. Seu dia começava cedo. Às 6 da manhã, já estava em pé. Corrida leve na esteira, banho quente, café preto e amargo, e em seguida descia para a garagem do prédio para pegar o carro. A caminho do trabalho, escutava podcasts de finanças, produtividade e liderança. Ao estacionar, não perdia tempo. Celular no ouvido, voz firme, passos decididos. Nada no seu comportamento parecia permitir distrações. Do lado de fora do prédio onde ficava a sede da construtora, havia uma mulher que todos os dias sentava-se no mesmo canto da calçada. Uma caixa de isopor branca colada com fita adesiva nas pontas repousava sobre seu colo. Dentro, trufas caseiras, feitas por ela mesma na pequena cozinha da casa onde morava. Ela chegava por volta das 7:30 da manhã e ficava ali até o começo da tarde oferecendo os doces com um sorriso calmo e uma voz serena. Seu nome era Neide. Neide tinha 52 anos, cabelos presos com um elástico surrado, olhar cansado, mas firme. Vestia roupas simples, sandálias baratas e um avental já manchado pelo uso. Todos os dias, sem faltar um, oferecia suas trufas para quem passava. Trufinha de chocolate por R$2, moço. É caseira com carinho. Bom dia, aceita uma trufa? Muitos a ignoravam. Alguns diziam: hoje não, obrigado. Poucos paravam para comprar. Bruno passava por ela todos os dias, todos, e nunca a viu de verdade. Nunca parou para ouvir o que ela dizia. Nunca olhou nos olhos dela. Apenas desviava, como se ela fosse um buraco na calçada, um incômodo urbano. Às vezes franzia o nariz, como se o cheiro de doce o incomodasse. Outras vezes apertava o passo, como se não quisesse ser confundido com alguém que compra coisa na rua. Para ele, ela não existia. Era invisível. Mas numa terça-feira algo diferente aconteceu. Bruno já estava atrasado. A manhã tinha começado mal. O diretor-geral da construtora ligou cedo para pressioná-lo sobre o atraso de uma obra importante na Zona Sul. Os investidores estavam incomodados, os custos extrapolados. E ele, mesmo não sendo o único responsável, era quem estaria na reunião decisiva daquela manhã. Vestiu-se às pressas, saiu sem tomar café e dirigiu como quem atravessa um campo de batalha.
Ao estacionar o carro, ainda ao telefone, já estava com o sangue quente. Eu avisei que o cronograma estava errado, dizia irritado. Ninguém me ouviu. Agora querem jogar no meu colo? Faz o seguinte. Adia essa reunião. Em 10 minutos eu tô chegando. Mas se for para me culpar, avisa logo que eu entrego o cargo hoje. Enquanto falava, caminhava em passos largos pela calçada. O sol começava a aparecer entre os prédios altos e a cidade acordava em seu ritmo frenético. Neide estava lá, como sempre, arrumando suas trufas na caixa de isopor. Na pressa, Bruno não percebeu que ela havia deixado a tampa da caixa cair e estava ajoelhada no chão recolocando os doces. A calçada era estreita, e o inevitável aconteceu. Bruno esbarrou com força em Neide. Ela caiu para o lado, e a caixa virou. As trufas rolaram pelo chão. Algumas foram pisoteadas por pedestres distraídos. Neide soltou um pequeno gemido de dor e susto, mas logo tentou recolher tudo, apressada, constrangida, envergonhada. Bruno parou por um segundo, olhou para baixo e desligou o telefone. Mas que droga é essa? Esbravejou levantando os braços. Dá para tirar isso do caminho? É por isso que esse país não vai para frente. Todo mundo no meio da rua, atrapalhando quem trabalha de verdade. Algumas pessoas pararam para olhar. O trânsito de pedestres seguia, mas mais lento. Neide, de joelhos, recolhia as trufas uma a uma, sem dizer nada. Bruno continuou. Vai viver de trufa até quando, minha senhora? Isso é vida? Senta aqui, todo dia para vender docinho. Que vergonha. Fracassada. O silêncio foi pesado. 1 ou 2 curiosos franziram a testa. Uma senhora mais velha balbuciou. Pra que isso, moço? Mas Bruno já havia virado de costas e seguido adiante. Recolocou o telefone no ouvido e voltou a falar, como se nada tivesse acontecido. Neide continuou ajoelhada. As mãos tremiam levemente enquanto pegava os doces sujos, uns ainda embrulhados, outros não. Seu rosto estava corado, não de raiva, mas de constrangimento. Não chorou, não respondeu. Apenas respirou fundo e recolheu tudo em silêncio. Colocou a tampa de volta na caixa, ajeitou o banquinho e sentou-se de novo. Mas seus olhos... os olhos disseram o que as palavras não puderam. Eles não gritavam, não se revoltavam. Mas havia neles um brilho, algo que misturava dor com dignidade. Algo que não se dobra fácil. Bruno, naquele dia, não pensou mais no ocorrido. Fez sua reunião, discutiu prazos, fechou relatórios, mandou e-mails. Almoçou com um cliente importante e à noite voltou para casa sem lembrar do rosto, da mulher que chamara de fracassada. Mas alguma coisa havia se quebrado, mesmo que ele ainda não soubesse. A vida às vezes marca a gente em silêncio. Não com grandes acidentes ou tragédias, mas com encontros pequenos, quase imperceptíveis, que ficam ali, guardados num canto da memória, esperando o momento certo para voltar. E esse momento viria. Muito antes do que Bruno imaginava. Os anos passaram, e com eles, a vida de Bruno começou a desmoronar. Não de uma vez, como um prédio que desaba em segundos, mas lentamente, como rachaduras que vão surgindo aos poucos, e ninguém percebe até ser tarde demais. No começo, foi apenas um atraso aqui, uma mudança de cronograma ali. A grande obra que ele coordenava em Itapecerica da Serra começou a enfrentar problemas logo nas primeiras etapas. Terreno mal preparado, fornecimento irregular de materiais, falhas nos relatórios de sondagem. Bruno, acostumado a lidar com pressão, achou que tudo se resolveria com autoridade e planilhas. Mas dessa vez não era só pressão. Era algo maior. As falhas técnicas começaram a se acumular e a obra saiu do controle. Quando os primeiros moradores das casas entregues começaram a relatar rachaduras nas paredes, infiltrações e pisos desnivelados, a construtora entrou no radar do Ministério Público. Um processo foi aberto. A empresa alegou que o projeto havia sido executado com supervisão técnica e que qualquer desvio seria de responsabilidade do engenheiro responsável. Ou seja, Bruno. Ele tentou se defender. Apresentou relatórios,
E-mails, conversas, alertas que enviara ao setor financeiro e ao departamento de compras, apontando problemas que haviam sido ignorados, mas ninguém quis ouvir. O diretor que antes o elogiava em reuniões agora mal atendia suas ligações. Os colegas de equipe se afastaram. Na empresa, seu nome virou sinônimo de falha. E com a crise externa, veio a interna. Bruno e Renata estavam casados há 7 anos. Era uma relação bonita por fora, cheia de jantares caros, viagens para o exterior, fotos sorridentes nas redes sociais. Mas por dentro, faltava algo. Eles já não conversavam como antes. Dormiam na mesma cama, mas viviam em mundos distintos. Ela, arquiteta de interiores, tinha seus próprios projetos, seus próprios eventos. Ele, cada vez mais pressionado, se fechava. Os problemas no trabalho aumentaram o abismo entre os dois. Renata tentava falar sobre outras coisas, sobre o novo restaurante japonês do bairro, a academia que abriu perto do prédio, o casamento da prima. Bruno só respondia com monossílabos. O cansaço era visível. A amargura crescia. Até que numa noite qualquer, depois de uma discussão sem importância sobre o jantar, ela soltou: "Você não é mais o homem com quem eu casei." Virou um estranho, amargo, frio, distante. Eu cansei de viver com alguém que só enxerga fracasso e desconfiança em tudo. Bruno tentou argumentar, mas não tinha forças. Nem sabia mais o que sentia. E então, ela foi embora. Levou poucas malas, mas também metade dos móveis, alguns quadros e parte do dinheiro que ainda tinham em uma conta conjunta. O apartamento, espaçoso e cheio de vidro, ficou silencioso demais. Bruno tentou manter a rotina por um tempo. Continuou, indo à empresa, mesmo quando sabia que não havia mais respeito. Foi chamado para uma conversa e ouviu com frieza que seu desligamento era inevitável. Recebeu um valor que não cobria nem metade do que imaginava. Saiu sem se despedir de ninguém. Voltou para casa em silêncio. Trancou a porta. Sentou no sofá. Ficou ali por horas, sem saber o que fazer. Aos poucos, os dias começaram a se parecer uns com os outros. Sem trabalho, sem companheira, sem perspectivas, Bruno mergulhou em um estado que ele nunca pensou que conheceria. A depressão. O homem que sempre teve controle de tudo agora não controlava nem a própria vontade de levantar da cama. O apartamento, antes impecável, foi se tornando desorganizado. As plantas secaram. As contas começaram a chegar. Cartões, condomínio, manutenção do carro. As economias que pareciam robustas começaram a diminuir rapidamente. Sem renda, ele se viu pela primeira vez na vida fazendo contas para saber se daria para manter tudo. Tentou contatos, mandou currículos, ligou para colegas antigos, pediu indicações discretas. Ninguém respondeu com entusiasmo. A mancha em sua reputação profissional parecia maior do que imaginava. Alguns fingiam não ver as mensagens. Outros diziam: "Vamos marcar um café", e nunca mais retornavam. Orgulhoso, Bruno não pediu ajuda à família. A mãe morava no interior com a saúde frágil. Os irmãos mais simples levavam vidas honestas, mas sem luxo. Ele não queria ser visto como fracassado. Preferia o silêncio à compaixão. A solidão começou a doer fisicamente. Às vezes dormia o dia inteiro. Outras, virava à madrugada, encarando o teto. Perdeu peso, perdeu o ânimo, perdeu a noção de tempo. Foi numa dessas manhãs vazias, quando o céu ainda estava cinza e a cidade começava a acordar, que ele decidiu sair de casa. Não sabia ao certo para onde ir. Vestiu uma calça jeans qualquer, uma camisa amassada, e pegou a chave do carro, mas ao chegar à garagem, desistiu. Sentia-se pesado demais para dirigir. Saiu a pé, andou por ruas que conhecia bem, passou pela padaria onde costumava comprar pão aos domingos com Renata, pelo café onde fazia reuniões rápidas, pelo prédio da antiga empresa, e ali, ao dobrar uma esquina, algo o fez parar. Era o bairro onde ele trabalhara por tantos anos. As calçadas, os sons, os cheiros, tudo parecia familiar, mas também estranho. Como se agora fosse outro homem caminhando por ali, mais lento, mais atento, mais vulnerável.
Os pés o levaram até a rua de sempre, aquela por onde passava correndo, falando ao telefone, ignorando tudo ao redor. A rua onde uma mulher simples vendia trufas todos os dias. Ele parou na calçada. Ficou ali, por alguns segundos. Não sabia exatamente o que procurava, mas dentro dele havia um vazio que pedia por algo que ele ainda não sabia nomear. Como se por instinto, seu corpo o levasse de volta ao ponto onde tudo começou a se perder. Ou talvez, onde algo poderia finalmente começar a se encontrar. Bruno caminhava devagar, como quem procura algo sem saber exatamente o que. O sol da manhã iluminava as calçadas gastas, e o vai-e-vem da cidade seguia seu ritmo apressado, como sempre. Mas ele não tinha pressa. Pela primeira vez em muito tempo não precisava chegar a lugar nenhum. E talvez fosse justamente por isso que seus olhos começaram a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Foi então que viu uma portinha, pequena, modesta, quase escondida entre uma farmácia e uma loja de bijuterias. Uma placa de madeira clara, escrita à mão com tinta branca, dizia: Doces da Neide, com amor e coragem. Bruno parou. O nome soou familiar. Neide. Seu pensamento imediatamente voltou àquela manhã distante há alguns anos, quando ele, apressado e furioso, derrubara uma caixa de trufas e humilhara uma mulher que só tentava ganhar o sustento. Uma mulher calada, de olhos firmes. A lembrança ainda incomodava, embora ele tivesse feito de tudo para esquecê-la. Empurrado por uma mistura de curiosidade, culpa e estranheza, ele entrou. Um sininho pendurado na porta tilintou, mas Bruno mal o notou. O cheiro doce de chocolate, baunilha e café recém-passado o envolveu como um abraço morno. A confeitaria era simples, mas acolhedora. As paredes eram pintadas em tons claros. Algumas prateleiras exibiam potes de vidro com balas coloridas, e uma vitrine de madeira mostrava doces variados com etiquetas escritas à mão. Trufa de maracujá, brigadeiro de colher, bolo de coco gelado. Atrás do balcão ela estava lá. Neide. Mais madura, sem dúvida. Os cabelos agora estavam presos em um coque baixo, com alguns fios brancos discretos. A roupa era simples, mas arrumada. Um avental limpo, um sorriso calmo, uma expressão serena. E clientes. 2 senhores conversavam em uma mesa ao fundo. Uma moça com uma criança no colo escolhia doces, e uma adolescente com fones de ouvido pagava por um pedaço de bolo. Todos pareciam à vontade ali, como se aquela confeitaria fosse um pedaço de casa. Neide o viu. E reconheceu. Não demonstrou espanto nem mágoa. Apenas assentiu com a cabeça e disse com a voz firme e gentil: Bom dia, senhor. Vai querer conhecer nossos doces? Bruno engoliu seco. Sentiu o rosto queimar. Estava com vergonha. E com razão. Mas não conseguia sair. Apenas se aproximou do balcão e apontou para a vitrine. Uma trufa de café. Pode ser? Neide sorriu de leve. Pegou a trufa com delicadeza e colocou numa caixinha. Claro. Vai querer um café também? A casa oferece. Ele hesitou, mas acabou assentindo. Ela preparou a bebida com cuidado, como se aquele gesto simples tivesse importância. Entregou a xícara e ele segurou com as 2 mãos como se fosse um escudo. Ia agradecer e ir embora. Mas ela falou de novo com o mesmo tom calmo. Faz tempo que não o via por aqui. Continua trabalhando naquela empresa? Bruno baixou os olhos. Não queria falar. Mas havia algo na voz dela. Sem julgamento, sem ironia, sem veneno, que o desarmava. Sentou-se numa mesa perto da vitrine. Neide acompanhou com o olhar, e vendo que ele não reagia, foi até lá com um paninho nas mãos, fingindo limpar a mesa ao lado. Sabe, eu lembro do senhor, daquela vez. Ela falou sem amargura. E confesso que por muito tempo eu desejei nunca mais cruzar com o senhor nessa vida. Bruno levantou os olhos. Ia pedir desculpas, mas ela continuou. Mas a vida é engraçada. A gente aprende mais com quem machuca do que com quem ajuda, às vezes. Aquele dia me doeu. Mas também me despertou. Ele não sabia o que dizer. Ficou em silêncio, olhando para o café.
Neide então puxou uma cadeira, sentou-se à sua frente e começou a falar. Sem pressa, como quem conta uma história que já foi doída, mas agora cicatrizou. Depois daquele dia, eu jurei que ninguém mais ia me olhar daquele jeito. Eu não podia mudar o mundo nem as pessoas, mas podia mudar a mim mesma. Continuei vendendo trufa, mas comecei a estudar. Busquei receitas novas, economizei cada centavo. Cortei tudo que era supérfluo. Levava meus doces em caixas pela cidade. Batia de porta em porta. Chorava às vezes de cansaço, de medo, mas continuei. Fez uma pausa. Bruno a escutava com o rosto imóvel. Com o tempo fui fazendo clientes. Uma senhora me deixou deixar trufas no salão dela. Um rapaz me indicou para o escritório onde trabalhava. Um moço do prédio da esquina comprava todo dia. Fui juntando dinheiro. Um pouquinho aqui, outro ali, até que consegui alugar esse espaço. Reformei do meu jeito, com carinho. E abri a confeitaria. Bruno passou a mão pelo rosto. Não era só vergonha agora. Era outra coisa. Uma mistura de admiração, arrependimento e algo que ele ainda não conseguia nomear. Eu não sabia. Ele murmurou baixo. Neide sorriu com leveza. Não como quem perdoa, mas como quem já não precisa mais de perdão. Não tinha como saber. O senhor estava com pressa. Eu era só um obstáculo no seu caminho. Mas, sabe de uma coisa? A gente não é o que fazem com a gente. A gente é o que faz com aquilo que fazem com a gente. Bruno ficou em silêncio. Aquela frase entrou fundo. Como se abrisse uma fresta em algo que ele havia trancado dentro de si por muito tempo. Levantou-se devagar. Deixou algumas moedas sobre a mesa. Agradeceu e saiu. A porta se fechou atrás dele. O barulho da cidade voltou. Os carros, os passos, os vendedores ambulantes. Tudo igual. Mas dentro dele alguma coisa havia mudado. Não sabia o que era. Não ainda. Mas sabia que voltaria. Os dias seguintes ao reencontro com Neide foram silenciosos e densos para Bruno. Ele voltava para casa após a visita à confeitaria, com o coração mais pesado do que há meses. A frase dela, dita com tanta serenidade e força, não saía de sua cabeça. A gente não é o que fazem com a gente. A gente é o que faz com aquilo que fazem com a gente. Era simples, mas, quanto mais ele pensava, mais percebia o quanto aquilo desmontava a forma como havia encarado a vida até ali. Por muitos anos ele se agarrou ao sucesso como escudo. Era o melhor engenheiro, o mais bem-sucedido, o mais respeitado. Só que, quando tudo desmoronou, ele não soube o que fazer. Desaprendeu a ser humano e, pela primeira vez em muito tempo, começava a admitir isso. Começou a revisitar lembranças que havia enterrado. Lembrou da forma impaciente com que falava com colegas de trabalho, especialmente os mais jovens, que ele tratava como inferiores. Recordou os almoços com clientes em que mal cumprimentava os garçons, como se não fossem dignos de atenção. E mais doído ainda, lembrou de Renata. De quantas vezes ela tentou conversar, pedir presença, e ele respondia com silêncio ou frases cortantes. Sempre dizia que fazia tudo por eles, que trabalhava tanto para dar o melhor, mas esquecia de dar o essencial: afeto, escuta, partilha, arrogância, impaciência, julgamento. Era isso que ele enxergava agora no reflexo do espelho. Mas algo havia mudado desde aquele dia na confeitaria. Não era apenas culpa. Era vontade de ser diferente. Não sabia como, nem por onde começar. Mas o desejo estava ali, aceso. Voltou à confeitaria 2 dias depois. Disse a si mesmo que era por causa do café, mas no fundo sabia que o que buscava ali não estava numa xícara, e sim em alguém. Neide o recebeu com o mesmo sorriso, gentil e o mesmo olhar calmo. Não perguntou por que voltou. Apenas serviu o café, entregou uma trufa e perguntou como ele estava. Ele respondeu com um encolher de ombros. Ainda não era fácil falar, mas já não era tão difícil escutar. E assim, foi por semanas. Bruno passou a frequentar o pequeno espaço quase todos os dias. Às vezes sentava em silêncio e só observava o movimento. Outras vezes conversava com Neide sobre coisas simples,
O clima, as receitas, a rotina da rua. E aos poucos, entre uma conversa e outra, ela contava fragmentos de sua vida, de suas lutas, de sua fé nas pequenas vitórias. Bruno começou a perceber algo que nunca tinha valorizado. A força que nasce da constância, da humildade e da gentileza. Neide não era apenas uma mulher que vendia doces. Ela era firme em seus valores, resiliente em seus fracassos, generosa em suas conquistas. E mesmo depois de ter sido humilhada por ele, não carregava rancor. Aquilo o desconcertava e, ao mesmo tempo, o transformava por dentro. Um dia, após observar o balcão de madeira com sinais de desgaste e ver uma das lâmpadas piscando no teto, Bruno tomou coragem. Neide, você já pensou em melhorar um pouco a parte elétrica aqui? Tem fiação antiga, eu acho. Posso dar uma olhada, se quiser, sem compromisso. Ela o olhou com certa desconfiança, não por maldade, mas por instinto. Por anos aprendeu a não depender de ninguém. Mas havia algo sincero nos olhos dele. Algo novo. Não sei se devo abusar, Bruno. Aqui é tudo improvisado, sabe? Mas se for mesmo sem compromisso... sem compromisso. Eu conheço bastante disso. Só de olhar já vi uns pontos que podem ser otimizados. Vai melhorar até para a segurança. Ela sorriu, meio tímida. Então tá. Se quiser vir amanhã, antes do movimento maior, a gente vê isso. No dia seguinte, ele chegou cedo. Trouxe ferramentas, lanterna e vestiu a camisa velha que usava em casa para pequenos reparos. Analisou a instalação, anotou os pontos de risco, sugeriu trocar algumas tomadas, reorganizar a fiação e instalar um disjuntor novo. Se quiser, posso desenhar um pequeno projeto para otimizar esse espaço. Nada caro, só reorganização. A fachada também pode melhorar. Uma pintura nova, talvez outro letreiro. Eu te ajudo. Sem custo. Neide cruzou os braços pensativa. Você tem certeza de que não está tentando pagar uma dívida invisível? Bruno sorriu, sincero. Talvez, um pouco. Mas também porque eu preciso fazer alguma coisa que tenha sentido. E aqui tem sentido. Ela assentiu devagar, e assim começaram a trabalhar juntos. Bruno ia todos os dias pela manhã. Organizava os fios, desenhava melhorias, consertava o que podia. Aos poucos, o lugar foi ganhando novos ares. Neide, ao lado dele, aprendia coisas que nunca tinha tido, tempo ou recursos para aprender. Ele, por sua vez, escutava conselhos que não estavam nos livros técnicos. Paciência, confiança, fé nos recomeços. Eles riam de pequenas coisas. Reclamavam da política, do preço do leite condensado, das chuvas inesperadas. Compartilhavam silêncios. A amizade entre eles nasceu assim. Discreta, sólida, de respeito verdadeiro. Bruno não falava muito do passado, mas aos poucos deixou escapar detalhes. Disse que havia perdido o emprego, que o casamento acabou, que andava tentando se reencontrar. Não se fazia de vítima, apenas contava como quem assume suas quedas. E Neide ouvia, sem interromper, sem dar lição de moral, apenas presente. Um desses dias, enquanto pintavam juntos a fachada da confeitaria com tinta nova, Bruno parou por um instante e olhou para o nome escrito na madeira. Doces da Neide, com amor e coragem. Se coragem aí, você sabe que não é qualquer um que tem, né? Ela sorriu, suja de tinta até na ponta do nariz. A coragem, Bruno, às vezes é só levantar da cama e continuar. Já é bastante. Ele assentiu. Aquilo fazia mais sentido que qualquer palestra motivacional que já tivera na vida. E naquele fim de tarde, sentados na calçada com os pincéis ao lado, os dois olharam o movimento da rua. O mundo seguia, com seus ruídos e correrias. Mas ali, naquela calçada, simples, algo novo florescia, lento, discreto, mas real. Bruno ainda era um homem em pedaços, mas agora começava a juntar os cacos com as próprias mãos. E Neide, sem nunca tentar consertá-lo, apenas caminhava ao lado, oferecendo aquilo que mais curava: presença. O tempo foi passando, e com ele,
Algo dentro de Bruno foi se transformando com uma profundidade que nem ele sabia explicar. Não foi de um dia para o outro. Não houve uma revelação mágica, nem uma frase de efeito que resolvesse tudo. Foi no cotidiano, nos pequenos gestos, no silêncio das manhãs, nas conversas com Neide e na convivência com um mundo que ele sempre ignorou. Um mundo feito de esforço honesto, simplicidade e dignidade. Bruno, antes acostumado a grandes obras, reuniões em prédios espelhados e almoços caros, agora passava boa parte dos seus dias numa confeitaria pequena, apertada e com cheiro constante de açúcar derretido. E, estranhamente, se sentia mais em paz ali do que jamais sentira em qualquer outro lugar. Neide era o centro daquele ambiente. Era como se tivesse um dom natural para fazer as pessoas se sentirem acolhidas, mesmo sem grandes palavras. E ele, que no passado a havia tratado com tanto desprezo, agora observava nela qualidades que antes nem saberia nomear: paciência, presença, generosidade, força. Com o tempo, Bruno começou a recuperar o brilho no olhar. A depressão ainda rondava, às vezes especialmente à noite, quando o silêncio do apartamento parecia gritar as perdas que sofreu. Mas já não era um buraco sem fim. Havia luz, havia rumo, e mais do que tudo havia vontade. Foi Neide quem, sem querer, plantou a primeira semente do recomeço profissional de Bruno. Eles conversavam sobre o movimento da confeitaria, que tinha crescido muito nos últimos meses. O espaço ficava cheio quase todos os dias, e ela começava a se preocupar com a capacidade de produção. Os clientes pediam encomendas grandes, outros queriam abrir franquias. Mas Neide tinha medo de dar um passo maior que a perna. Eu faço os doces, atendo, cuido do caixa, organizo a limpeza. Se eu abrir mais uma loja, não vou dar conta, disse ela certa tarde, enquanto enrolava brigadeiros com mãos treinadas. Bruno a olhou com atenção. Já tinha escutado relatos semelhantes de muitos pequenos empreendedores ao longo da carreira. Gente boa, com talento e coragem, mas sem orientação ou apoio técnico. E se você tivesse alguém para te ajudar com isso? Com a parte estrutural de organização, gestão, planejamento? Neide arqueou a sobrancelha desconfiada. Tá querendo se meter no meu negócio, Bruno? Ele riu. Não. Tô querendo te propor uma ideia. Você sabe que eu entendo de projetos, planejamento, operação. Já fiz isso por anos em obras grandes, mas tô vendo agora que o que realmente importa não é o tamanho da construção, é o impacto que ela causa. Ela parou por um momento, limpou as mãos no avental e ficou olhando para ele, em silêncio. Tô pensando em começar uma consultoria para pequenos negócios. Gente como você que tem talento, alma, mas precisa de um empurrão técnico. Pode ser uma forma de recomeçar, com propósito. E se você topar, queria começar por aqui. Te ajudar a expandir, a organizar tudo certinho, como parceiro. Neide ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se aproximou devagar, olhou nos olhos dele e disse: Uma sociedade? É. Você com o coração da confeitaria, eu com a estrutura. Mas, com muito respeito ao que você já construiu, não quero tomar nada. Só somar. Ela cruzou os braços, pensativa. E você entra como o quê? Dono? Bruno balançou a cabeça. Entro como aprendiz. O sorriso de Neide veio devagar, acompanhado de um brilho nos olhos. Então tá. Mas só com uma condição. Nada de achar que manda. Aqui, quem dá o tom é o cliente e a receita. Você entra para aprender o que é construir de dentro para fora. Combinado, disse ele, firme, sentindo que aquela era uma das decisões mais importantes da sua vida. Nos meses seguintes, começaram os preparativos para abrir a segunda unidade. Bruno montou um plano de negócios enxuto, focado em expansão sustentável. Cuidou da parte burocrática, da escolha do ponto, da adaptação do layout. Neide ficou com a responsabilidade de treinar a nova equipe, cuidar da padronização das receitas e manter o espírito da confeitaria. Simplicidade, acolhimento e afeto. Foi um trabalho intenso, exaustivo até. Mas Bruno sentia uma energia que há muito não experimentava. Pela primeira vez em anos, acordava com vontade. Tinha propósito, tinha parceria,
tinha um norte. E, acima de tudo, já não carregava mais aquela armadura de arrogância. Era mais leve, mais verdadeiro. Aprendeu a ouvir, a ceder, a confiar. Às vezes ainda errava. Tentava impor suas ideias de forma rígida, mas Neide sempre o lembrava, com um olhar firme ou uma frase certeira, que ali a lógica era outra. A inauguração da nova loja foi marcada para um sábado de manhã. Simples, como tudo que Neide fazia. Algumas bexigas, café fresco, uma mesa de doces e uma pequena faixa pendurada na entrada. Agora também aqui. Doces da Neide. Com amor, coragem e parceria. Na placa da fachada, em letras discretas estavam os nomes: Neide Oliveira, em Bruno M. Santos, confeitaria artesanal. Bruno ficou olhando para aquilo por alguns minutos. Seu nome estava lá, pequeno, ao lado do dela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um orgulho diferente. Não pelo que possuía, mas por quem estava se tornando. Não era mais o engenheiro arrogante que passava apressado ignorando quem vendia trufas na calçada. Era um homem em construção, dessa vez por dentro. Ao final da manhã, quando os clientes foram embora e a rua ficou mais calma, Bruno e Neide sentaram no degrau da nova loja, como tantas vezes tinham feito na antiga. Tomaram café numa caneca esmaltada, brindaram, com trufas e olharam a movimentação tranquila da vizinhança. Sabe, Neide, disse ele com a voz serena, se alguém tivesse me dito anos atrás que eu estaria aqui desse jeito nesse lugar, eu teria rido. Ela riu junto. E se tivessem me dito que um dia eu faria sociedade com o homem que me derrubou na calçada, eu teria tacado um brigadeiro na cara dele. Bruno gargalhou leve, e naquele riso havia gratidão. A vida não era mais como ele planejou. Mas estranhamente, estava melhor do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Porque no fim das contas, o que importa mesmo não é onde a gente chega. É como a gente caminha, e com quem. E agora Bruno não caminhava mais sozinho. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se ela tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Até a próxima.